jeito dele havia muita compaixão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Sinta ele aí tocando em sua. Aleluia. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Glória a Deus. Estancou teu sangue e te levantou. Deus é maravilhoso. Sua vida, a essência dele, o bom samaritano. Glória a Deus. Amém? A paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. A paz, Tiago. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Carolina, Deus abençoe. Estamos aqui com essa live ao vivo. Eu tenho vivenciado momentos de... Às vezes nós achamos que o ser humano não tem mais o amor ao próximo. Às vezes nós pensamos que o ser humano está indo de mal a pior, né? Eu tinha até uma ideia sobre isso também. Mas refletindo um pouco o que aconteceu, eu começo a ver o ser humano, o povo brasileiro, em meio a tanta luta que está passando, tanta crise. Eu estou vendo o povo brasileiro agora se unindo, né? E glória a Deus por isso. Eu imaginava que o amor ao próximo tinha acabado. Eu imaginava que estava todos olhando para o próprio umbigo. Mas na verdade, eu tenho visto que existem verdadeiros anjos do Senhor. Aquele que sempre confia no Senhor, aquele que está com o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. A gente fica muito feliz com as atitudes do ser humano quando existe o amor ao próximo. Aleluias. Eu queria ler uma passagem da palavra aqui, a palavra de Deus, em nome de Jesus, que está falando assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como interpretas? E a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Ponto. Nós temos que amar o próximo, nós temos que viver esse amor ao próximo. E glória a Deus por isso. Eu me deparei com uma situação. Cidinha, Deus abençoe, estamos aqui na live, né? No Facebook, glória a Deus, agradecendo o Senhor Jesus pela vida do povo, né? Do povo que ama a Deus, o povo que sempre gosta de ajudar o próximo. E Jesus nos ensinou sempre que nós temos que amar o próximo. Nós temos que amar a Deus e amar ao próximo, como a nós mesmos, né? E eu me deparei com uma coisa muito linda. Aconteceu agora sexta-feira, pegando aqui a passagem do amor ao próximo. Sexta-feira eu recebi sexta é hoje, foi ontem, quinta-feira. Eu recebi uma imagem de uma receita médica. E eu falei assim, eu não consigo comprar esses remédios, né? Uma pessoa que estava precisando muito. Uma pessoa que tá passando uma enfermidade séria. E eu falei, eu não consigo comprar esse remédio, essa receita que me passaram no WhatsApp. Eu falei, o que eu posso fazer é orar e pedir ajuda ao povo, né? Ajuda aos meus contatos, ao Facebook, aqueles que me acompanham aí, que estão na amizade com a gente. E ali, de repente, quando eu coloco no Facebook aquela mensagem ali, aquela receita, e ali eu falei que tinha uma pessoa precisando daqueles remédios, né? E eu vi que as pessoas ainda têm um coração bom, as pessoas têm um coração de ajudar o próximo. Assim que eu postei, já veio um irmão, eu vou até ajudar a agradecer aqui, o Luciano, né? Que já, de cara, assim, na hora que eu coloquei, ele já se habilitou, ergueu o dedo, falou, eu ajudo. Daqui a pouco chegaram mensagens no WhatsApp falando que ajudava. Quero agradecer o Tiago Balaró, que também nos ajudou. A Sandra, que nos forneceu a moto dela para correr atrás. E também mais uns irmãos aí que deram. A Thalita, que deu uns remédios
o Doril, né, as cartelinhas de Doril. Graças a Deus nós conseguimos arrecadar todo o medicamento para essa pessoa que estava precisando. Então eu fiquei muito emocionado. Eu achava que não existia mais isso. Eu achava que as pessoas se importavam pro próprio umbigo, né? Eu, como pastor, assim, eu queria ver as pessoas praticando o amor ao próximo, o amor às pessoas. Então, quando nós entendemos que temos que ter esse amor ao próximo, que Jesus nos ensina, né? Ele fala aqui: e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. E Jesus fala aqui, nós estamos em Lucas capítulo 10, no versículo 28, que respondeste corretamente, fazer isso, viverás, né? Se você fizer isso, viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o próximo? Jesus perguntou dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de saltadores, ladrões, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, e retiraram-se, deixando semi-morto. Então ali está falando de uma pessoa que ia passando, e saltadores, ladrões, vieram ali e machucaram ele. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou a largo. O sacerdote, que era o líder da igreja, o líder espiritual, religioso, a parábola de Jesus fala que ele passa do lado, ele simplesmente ignora aquela situação. E aí a palavra do Senhor vai falando: semelhantemente veio um levita que descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Ou seja, veio um cidadão religioso também que louvava a Deus, e ele passa do lado daquele homem ferido. Então aí está mostrando como que são as pessoas. As pessoas às vezes elas falam, elas se julgam boa, mas na hora da precisão acaba não ajudando, né? E quando a gente precisa, nós temos que ter sempre a fé e amor ao próximo. E a palavra segue dizendo: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo, compadeceu dele. O samaritano, ele não se dava muito bem, como a situação aqui que está falando de um homem que descia a Jerusalém, um homem de Israel. Ele não se dava bem. E ali o samaritano, o bom samaritano, aquela pessoa verdadeiramente, aquela pessoa que às vezes não busca Deus, às vezes ela fica na dela, ela é uma pessoa reservada, ela trabalha, ela faz tudo certinho, e ela não tem religião. Mas o bom samaritano, ele vai lá e ajuda aquele ferido, aquele machucado. Então, que nós possamos viver novamente o amor ao próximo. Meu computador agora ele travou, mas eu teria aqui as fotos que eu coloquei no Face. E muita gente se prontidou em ajudar pelos medicamentos. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei maravilhado. A hora que eu fui entregar os remédios, a pessoa lá ficou muito feliz, e a gente agradece muito a todos que ajudaram e colaboraram, e que Deus venha honrar a vida de todos vocês. Que todos nós possamos ter um coração aberto, um coração puro, um coração limpo, um coração cheio de amor, que podemos cuidar um do outro. Ainda mais nessa fase que estamos passando, uma fase difícil, onde os caminhoneiros fizeram uma parada, né? uma greve. E aí, ali nesses caminhões começaram a faltar muitas coisas começou a faltar, e nós dependemos um do outro. Mas às vezes você vê que tem muita gente que olha para o próprio umbigo, né? Que quer ver a despensa dele cheia, quer ver o carro dele com o tanque cheio, quer ver as coisas tudo cheio na vida dele, mas esquece que tem um próximo ali para poder ajudar, um próximo que está precisando, às vezes de ir no hospital, às vezes de um medicamento, às vezes alguma coisa que você pode fazer pelo próximo, até às vezes um abraço, né? Um abraço que a pessoa está precisando. E nós estamos muito frio também na parte de dar atenção, de carinho, amor às pessoas, do lado de Deus, né? Do lado de Jesus. Então que nós possamos viver junto com o Senhor Jesus, que nós possamos viver o amor, a gratidão, que nós possamos viver verdadeiramente um coração apaixonado por Jesus e pelo próximo. Não há nada mais gostoso do que você poder
Se você tem condições de ajudar o próximo, não há nada mais gostoso de você poder ajudar o próximo. Amém? Então a palavra de Deus, ela fala que nós temos que amar o próximo, que nós podemos viver junto ao lado do Senhor Jesus, ao próximo. E que essa noite o Senhor, Ele venha te encher de alegria, de felicidade, humildade, de sorriso no rosto, mesmo passando diante de lutas, passando diante de coisas que estão querendo atrapalhar o seu caminhar da sua vida. Você entrega verdadeiramente a sua vida, né, a Jesus, a um coração de amor ao próximo. Nós temos que viver este amor ao próximo neste momento, um momento que nós temos que entrar em oração, um momento de fé, um momento que nós temos que encher da unção do Espírito Santo do Senhor. A palavra fala que quando o bom samaritano ele passa por aquele ferido, ele não se importou a cor, ele não se importou se era pobre, se era rico, ele não se importou com nada disso. Ele simplesmente foi lá e teve compaixão, compaixão que o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor Jesus nos ensina a ter compaixão. Então que nós possamos viver este amor. O bom samaritano, ele vai lá e cuida daquele ferido, ele cuida, ele leva até um hotel naquela época e coloca ali e fala: todas as despesas eu vou pagar para ele, mesmo não sabendo quem seria aquele que estava machucado. E nós, os seres humanos, nós estamos precisando muito disso, viver isso verdadeiramente. Nós temos que entrar com a providência lá do céu, orar, buscar, sentir o amor. O amor ao próximo é fundamental para que nós possamos viver felizes, alegres. Então que nós enchemos as nossas vidas de amor ao próximo, porque o Senhor Jesus, Ele nos ama, Ele quer nós com o coração aberto, um coração cheio de amor. Se você começar a olhar o ser humano hoje,